uma batalha entre Turquia e Irã, a Rússia deve ficar neutra ou ela tende para um lado? Eu acredito, Marcos, que com tudo que o Erdogan tem se mostrado muito flexível por interesses comerciais e porque a Rússia também precisou muito da Turquia nos últimos tempos em função das limitações na Europa, que a aliança entre o Irã e a Rússia é muito mais importante do ponto de vista da sobrevivência dos dois estados do que a aliança entre a Rússia e a Turquia. Como isso poderia acontecer? Não sei. Boa noite, Ana Rita. Boa noite, Zamar, que pergunta se o Irã tem armas nucleares. Reconhecidas, não. Há uma fátua, um decreto religioso do governo iraniano, do Ayatollah Khamenei, que proíbe a aquisição e o desenvolvimento das armas nucleares. Poderia ser revertido a qualquer tempo? Poderia. Poderia, eventualmente, estar acontecendo e ser revogada essa fátua, sob o ponto de vista religioso, afinal, uma república islâmica, no momento em que fosse dado conhecimento ao público? Pode ser. A gente não pode afirmar com certeza. Mas eu particularmente acho que eles podem ter a tecnologia, podem estar muito próximos de desenvolver, mas tenho muita dúvida em relação ao fato de que eles já possuam esse armamento nuclear. Até porque a aposta, não é, seria muito grande se nós imaginássemos uma tentativa de causar instabilidade com o objetivo de derrubar o governo iraniano a partir do Iraque, do Kurdistão iraquiano, a partir do Azerbaijão, a partir dos interesses de Turquia, de Israel, dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, se nós contássemos com a possibilidade de que esse serviço de informação já tivessem a ciência de que o Irã possui armamento nuclear. Ou seja, seria muito pior que a Rússia, onde você pode imaginar o seguinte, olha, a Rússia só vai utilizar se tiver risco em relação à possibilidade de fragmentação do seu Estado, sua soberania e tudo mais. No caso do Irã, eles querem derrubar o governo. Né? Eles querem ocupar o Irã da mesma forma que ocuparam o Iraque, da mesma forma que ocuparam o Afeganistão. Então, eu não tenho dúvida que se o Irã possuísse esse armamento nuclear, ou se eventualmente em algum momento possuir já capacidade para desenvolvê-lo, isso pode ser um óbice tremendo aí a estas aventuras com intenção de derrubar o seu governo. Tá? Essa é a situação. Claro, está ficando cada vez mais complicado. Você vê, a situação na Ucrânia não arrefece, mas a situação no Irã está crescendo. Está crescendo, a coisa está ficando muito feia. Eu tenho acompanhado o dia todo, gente. Tenho acompanhado o dia todo. Agora há pouco fiz uma inserção rápida, um plantão, para que vocês tivessem ciência dessa realidade. A situação caminha a passos largos para uma profunda desestabilização regional. E se essa desestabilização regional chegar, ela pode envolver Israel, ela pode envolver a Síria, ela pode envolver o Líbano com o Hezbollah, ela pode envolver um conflito interno dentro do Iraque, ela pode envolver uma série de situações entre o Irã e o Azerbaijão. E aí, respondendo à pergunta do Fernando, boa noite, Fernando, obrigado pela colocação, se o Irã tem cacife para derrubar o governo do Azerbaijão. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem cacife para derrubar o governo do Azerbaijão. E mais do que cacife para derrubar o governo do Azerbaijão, os iranianos teriam condição até de expressivos ganhos territoriais numa contenda com o Azerbaijão. Aí a pergunta que fica, Fernando, é a seguinte: será que os turcos permitiriam que uma situação de uma incursão iraniana no Azerbaijão não fosse objeto de represália por parte da Turquia? Se isso acontecer, como é que se posta o governo da Rússia? Como é que fica aí a Índia e o Paquistão? Como é que ficam a Índia e o Paquistão? É muito complexo tudo isso que está acontecendo, tá? Just Fuzileiro, um abraço. Só para você ter uma ideia, em 1918, quando foi instituído o Estado azeri, foi estabelecido um pacto de 18 anos com a Grã-Bretanha para que o Azerbaijão, num acordo entre Moscou e Londres, fornecesse petróleo a preço de custo para Londres, para que Londres fosse, vamos dizer, de alguma forma, patronesse dessa criação desse Estado. Tá? Então, também não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Acho bastante claro que faz parte daquela ideia de que as linhas do Oriente Médio, do Cáucaso e muitas regiões ali contíguas, né? Desde o conceito do Sykes-Picot até outros conceitos de interesses britânicos entre a Primeira e a Segunda Guerra, foram traçados muitas vezes de maneira artificial. Né? O grande problema, Bernardo, boa noite, saudando o Bernardo Brito aqui, grande brasileiro, falando conosco direto do Ceará.
O grande problema é que você tem um caldo de cultura dentro do Irã que facilita o desenvolvimento de situações de caráter primaveril, tá? Esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto. Pessoal, nós não podemos tirar os olhos dessa região. Um conflito que envolva o Irã, ou um novo conflito que comece no Cáucaso nesse momento, são conflitos nos quais nós podemos, de alguma forma, ter um risco ainda maior da generalização e da utilização de armamentos dissuasórios de grande porte, tá? Não tenho dúvida disso. Aqui o MWX2, isso aqui, hoje vem a imagem de o Azerbaijão é a nova Dubai. Um pedaço da capital Baku, né? Porque no entorno há muita pobreza, tá?